Meus irmãos, paz do Senhor Jesus Cristo. Essa é mais um EBD em Dia, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Jaraguá do Sul, presidida pelo nosso querido pastor Cláudio Caetano, né? Quem vos fala é seu irmão em Cristo, diácono irmão Luiz Bezerra, né? Nós estamos na 8ª lição do 3º trimestre e o tema geral é a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia, irmão? Os desafios. E hoje, irmãos, assunto tão em voga, né? Que é transgênero. E a lição vai dizer, que transrealidade é essa? Nós já estamos indo para o final desse nosso trimestre, irmãos. E esse trimestre, esse ano em si, como um todo, tem sido importantíssimo. São lições práticas. A CPAD foi muito feliz na escolha dos temas abordados. Não tem sido, a nossa igreja aqui em Jaraguá do Sul tem sido uma bênção do céu. Que Deus abençoe a você que está do ladinho, que esse material sirva de bênção para a tua vida, para a vida das pessoas que estão nos vendo. Meus irmãos, antes de entrar na lição, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal, que é EBD em Dia, né? Curtir nossos vídeos e também compartilhá-lo com mais alguém, para que seja bênção, irmãos, né? Que Deus venha te abençoar ricamente, poderosamente, né? Vou pedir para o irmão Francisco, e nessa tarde está comigo o evangelista irmão Francisco. Irmão Francisco, mais uma vez conosco. O irmão Francisco é uma bênção para nós aqui. Estava meio gripadinho hoje, mas fez um esforço estar com a gente aí, né? Glória a Deus, irmão Luiz. Uma alegria estar aqui com os irmãos para ministrar, né? Para trazer mais esta aula aí, para servir aí de uma ajuda aos nossos professores do campo e todos os que tiverem acesso a esses vídeos, né? Nosso inverno aqui no sul do Brasil, né? E na nossa região aqui de Jaraguá do Sul é muita umidade, né? Então, de vez em quando a gente pega uma gripinha, uma alteração na voz, mas graças a Deus nada que venha atrapalhar, a gente está cooperando no reino de Deus, né, irmãos? Reiterando o que o irmão Luiz já falou, esta lição do 3º trimestre é uma lição abençoada, né? Estou aqui olhando o tema dela, a Igreja de Cristo, o Império do Mal, e o que mais me impactou é esta frase abaixo ali no final da capa, né? Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Então a nossa intenção, né? A intenção de quem escreveu a lição, de cada professor, é que a gente tenha como passar, né, aos nossos irmãos que são alunos da escola dominical, uma instrução de como se portar nesses dias, né, que a Bíblia diz dias maus, né? Então, mais uma lição aí bastante atual que estamos aqui para ajudar a comentar juntamente com o nosso irmão Luiz. Meus irmãos, vocês podem orar? Podemos, oramos a Deus. Deus e Pai, te agradecemos pela oportunidade de estar aqui nesta tarde. Que o Senhor venha de uma forma especial abençoar, Senhor, tudo o conteúdo desta lição, que o Senhor venha nos usar com poder, unção, graça, autoridade, conhecimento, sabedoria da Tua parte, para que expormos, Pai, mais um conteúdo, Senhor, da Tua palavra, visando instruir o Teu povo, Senhor Jesus querido e santo, a viver segundo a Tua vontade, segundo os Teus mandamentos, e o Teu nome venha ser glorificado. É assim que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bem. Meus irmãos, o textuário vem nos dizer: portanto, deixará o varão a seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E a nossa verdade prática diz o seguinte: a sexualidade bíblica é heterossexual, biologicamente definida conforme o sexo divinamente criado. A nossa leitura bíblica em classe está em Gênesis, no capítulo 2, e os versos que estão a seguir ali. Pediria ao irmão Francisco, evangelista irmão Francisco, para que lesse a nossa leitura bíblica em classe. Vamos lá. Gênesis capítulo 2, versículo 7, e depois do 18 até o 25. O versículo 7 diz da seguinte forma: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E disse o Senhor Deus, versículo 18, né? Não é bom que o homem esteja só,
far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. E havendo, pois, o Senhor formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado e às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Versículo 22. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Meus irmãos, nós temos visto um cenário deplorável no nosso país, de homens e mulheres que estão sendo bombardeados por se posicionar em prol da família e dos valores éticos e morais, dos valores judaico e cristãos, na formação do casamento, que é importantíssimo para a construção de uma sociedade sadia, é um casamento sadio, né? Então, nós vemos a introdução, que há alguns pontos que nos traz aqui o comentarista: a desconstrução dos valores e a revolução sexual apresentam novas formas de sexualidade, dentre elas a transgeneridade. Nessa lição veremos as características desses fenômenos, a visão bíblica do sexo, o gênero e os efeitos da ideologia transgênero. Nosso objetivo é reafirmar a vontade de Deus quanto ao propósito divino por meio do sexo biológico, né? O ponto 1 vai dizer: compreendendo o pensamento da transgeneridade. Irmão Francisco. Irmão Luiz, quando nós olhamos este assunto, né, ele é um assunto bastante polêmico, né, porque alguns órgãos, até mesmo governamentais, né, estão saindo da esfera governamental e querendo influenciar na esfera familiar. Ativistas, né? Os ativismos, né? Querendo mexer com valores que se vêm de berço, né? E chega um momento que a gente não pode aceitar, né? Algumas situações que estão querendo ser impostas. Eu acho interessante que nessa questão sexual, há muitas convergências, há muitas discordâncias entre fé e ciência. Mas nessa questão sexual, ela é uma coisa tão correta, a questão do homem e mulher, do macho e fêmea, que até ciência e religião que se opõem em muitas situações, nesse ponto elas concordam, né? A fé diz que Deus criou o homem e a mulher. A ciência diz que existe macho e fêmea, né? Então, você percebe que o intuito da lição, como diz no final ali da introdução, é que reafirmar a vontade de Deus quanto ao ser humano viver de maneira coerente com o propósito divino por meio de seu sexo biológico. Nós cremos na heterossexualidade, de que o homem ele foi feito para a mulher e a mulher para o homem, e nós não cremos que exista uma terceira opção. A Bíblia não nos dá margem para isso, e nós temos como doutrina, como regra de fé, a palavra de Deus, né? Então a gente vai entrar tanto biblicamente quanto cientificamente com várias provas de que essa questão de transgênero não tem nenhum fundamento científico nem bíblico, né? E tem trazido muitos problemas para a sociedade em geral, para jovens, para adolescentes, gerando uma confusão na sociedade, né?
Seria isso para o primeiro tópico ali, né? Deixa eu ver, é uma coisa que interessante. O gênero identifica os seres inequívocos do sexo masculino e feminino. Não obstante, na década de 1970, as feministas usavam o termo gênero para diferenciar do sexo anatômico. Então, nós não cremos, né? Para começar sendo bem enfático, que exista uma normalidade em alguém nascer com o seu corpo, o seu sexo biológico masculino e querer ser ou poder ser uma mulher, né? Nós acreditamos que a pessoa é de acordo com o que ela nasce biologicamente, e vamos expor mais algumas coisas aqui à medida que a lição for caminhando, irmão Luiz. Falando sobre ciência, já é afirmado que homossexualismo é comportamental. A pessoa aprende, ou a criança não é corrigida na infância, ela pode adentrar numa linha de pensamento que pode ser induzida ou aprendida de alguma forma, em alguns casos de forma até violenta, né? Então, homossexualismo está relacionado a comportamento e aprendizado que pode ser aprendido e também pode ser desaprendido, tá bom? Então, assim que nós cremos, quando o ponto 2 fala sobre cisgênero e transgênero, o que é cisgênero? É o comportamento cisgênero, pelo que a lição nos traz, é o comportamento, né? Comportamento másculo num corpo másculo, e o transgênero, que é um comportamento másculo num corpo feminino, ou vice-versa. Que daí entra nos primórdios da igreja. Existe não me engano qual que é a heresia, que fala que a alma ela ocupa outro corpo, ela pode ocupar entra no campo quase que da religião e de seitas, que eu posso ocupar outro corpo, né? É uma falácia. O apóstolo Paulo, ele diversas vezes nas suas cartas, né, ele combateu o agnosticismo, né? Isso, que a pessoa podia, tudo que ela fizesse no corpo não influencia no seu espírito, na sua alma, né? Mas a Bíblia é bem enfática, dizer que nós somos corpo, alma e espírito, e tudo que nós praticarmos no nosso corpo pode influenciar na nossa alma, no nosso espírito, porque nós somos um ser só, né? Então é importante a gente frisar essa questão, né? Essa questão sobre esse ponto 2 aqui. Nos Estados Unidos já existem muitas clínicas que fazem tratamentos para crianças para fazer essa mudança de sexo, né? Eu vi algumas reportagens de algumas televisões, canais de televisão bem ativistas, né? Mostrando assim com normalidade, né? Isso, querendo trazer isso para o nosso país, forçando até querendo assim dar uma indireta ao sistema único de saúde que deveria se investir nisso, quando se muitas vezes pessoas morrem na fila do SUS por uma simples cirurgia, né? E enquanto isso eles querem sobrecarregar o sistema com situações que são fora dos padrões da normalidade da sociedade, né? Nós caminhamos aqui mais nesse termo do cisgênero, que se refere à pessoa cujo gênero está em concordância com o nascimento, né? Irmão Luiz, eu acredito, como o senhor falou ali, que pode ser que muitas vezes, acho que não tenha acontecido alguma situação de muitas vezes uma criança pequena ali nos seus 2, 3 anos, um menino botar um sapato da mãe. Mas ele vai ser corrigido, vai se ensinar, não, você, né, o homizinho, então os seus esse aqui, assim, né? Só que nesta sociedade sem padrões, as pessoas já começam a enxergar isso com uma certa normalidade. E pode ser que ele nasceu com um corpo de homem e não queira ser e não seja, mas do ponto de vista bíblico e até mesmo científico, né, que entram em concordância, não há esta possibilidade, né? Nós poderíamos, se nós formos entrar em detalhes aqui, nós poderíamos fazer um vídeo de 5 horas, né, para trazer todos os detalhes científicos, bíblicos, para falar sobre esse assunto. Mas, em geral, o que nós queremos passar para os nossos irmãos, os nossos professores, é que nós devemos caminhar dentro de um ponto de vista bíblico, combatendo isso,
para que nós não venhamos a ser levados por essas situações dos dias de hoje, né? Até alguns anos atrás, a própria ONU classificava isso como uma questão de saúde, um problema de saúde. Depois eles vieram mudar a sua concepção, com pressão do ativismo, né? Para que não seja caracterizado como uma doença. Nós temos pastores formados em psicologia que correram risco de ter seus diplomas cassados caso afirmasse que isso fosse uma doença. Então é muita pressão de ativistas nos dias de hoje, né, tentando cercear a liberdade de expressão, né? Então, como a gente sabe, irmão Luiz, que esse vídeo aí alcança milhares de pessoas através das redes sociais, né? Tudo que nós estamos expondo aqui, nós usamos do direito de discordar do artigo 5º do inciso 9º da nossa Constituição. Nós não estamos discriminando ninguém. Todo mundo pode vir na nossa igreja, será muito bem recebido, mas dentro de uma liberdade religiosa que nós temos, nós estamos expondo o nosso ponto de vista baseado na palavra de Deus, a maneira que nós ensinamos nossas crianças, nossos jovens e os nossos irmãos. E assim nós cremos, assim que nós professamos, e assim que nós ensinamos, e assim que nós pretendemos não nos dobrar a este mundo. Simples, né? Assim. Simples. Nós não vamos nos dobrar. A igreja não se dobrará. A igreja vai, nós estamos afunilando, nós temos a sodomia, que é uma marca do pré-arrebatamento, uma das marcas, né? Em Gênesis 18, 16 fala sobre isso. As formas, o inimigo proporcionando uma libertinagem através das leis, né? Em todos os países, para que as pessoas pequem abertamente, né? Pessoas sejam livres e sejam impossibilitadas e não sejam proibidas, na verdade, de manter o seu padrão de pecado, de vida pecaminosa, sem serem incomodadas. Confrontadas. Nós não podemos confrontar as pessoas mais com seus erros. E se nós não confrontarmos com a palavra de Deus, como elas mudarão de vidas? Como alcançarão o céu se a verdade não for pregada para elas? Nós pregamos, nós não condenamos. Irmãos, eu quero que o irmão entenda. Nós pregamos a verdade e os próprios atos, né, e consciente da verdade, os próprios atos que a pessoa ciente ou praticando a condenará diante de Deus, segundo a minha fé, segundo a nossa fé, segundo a Bíblia Sagrada, né? A pessoa vai ter problemas. Isso, eternidade. Mas oxalá Deus, a porta da graça ainda está aberta. A igreja está aberta. E nós estamos para receber qualquer pessoa. E aqui foi fala de transgênero, irmão. Aqui, e essa forma de abordar, irmão, tem que ser um fiel, nosso fiel, como eu digo, tem que ser o amor. Tratar as pessoas, porque são almas que estão se perdendo e correm seriamente de ir para o inferno e passaram uma eternidade sem Deus. Mas que possamos falar que Jesus salva, cura, batiza e liberta. Jesus é o mesmo que transforma a vida do ser humano, pode transformar a vida de qualquer pessoa. Maravilha. E já estamos de volta para o nosso segundo bloco, para o segundo ponto. Paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o diácono irmão Luiz Bezerra, coordenador da Escola Bíblica Dominical aqui no Templo Sede. Eu quero te convidar, a você e a sua família, para estarem conosco todos os domingos de manhã, a partir das 8h30 da manhã. Vai ser uma bênção. Faça um propósito com Deus de ser aluno da EBD nesse ano de 2023. Que Deus possa te abençoar você, a sua casa, abençoar tudo que envolve a sua vida, em nome de Jesus. Vem para a EBD! Meus irmãos, queridos irmãos, já estamos de volta com a sua EBD em Dia para o nosso segundo bloco da nossa 8ª lição, que vai falar sobre transexualidade, né? E o segundo ponto vai falar sobre reafirmando a visão bíblica do gênero. Irmão Francisco. Eu tenho um costume que acaba muitas vezes demorando um pouco mais, que é de ler a lição, né, irmão Luiz? Então peço que tu me compreenda, né? Eu gosto da liberdade de abordar os tópicos. E é uma coisa importante até para deixar aqui para os nossos professores que vão lecionar. Muitas vezes, né, a gente vê muitos ensinos teológicos, você não perca tempo lendo, não sei o quê,
Mas o próprio irmão que compra a lição, que senta ali, ele gosta que fale do que está na lição. Muitas vezes a gente percebe, em alguns lugares a gente vai, né, que o pessoal foge do assunto da lição. Então é sempre importante nós mantermos no assunto, né, porque é um assunto bem feitinho, né, bem elaborado, né. São 3 lições bem colocadas. A constituição biológica. Do hebraico Adam, o homem foi formado do pó úmido da terra. Nosso Senhor ratificou que desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Nossa declaração de fé professa que o ser humano é constituído de 3 substâncias, uma física, o corpo, e 2 imateriais, espírito e alma. Desse modo, o corpo físico é invólucro das partes imateriais. O gênero deste corpo é definido pelo sexo da criação, geneticamente determinado, homem ou mulher. Nesse caso, o sexo e o gênero estão relacionados com as características orgânicas do corpo e dos órgãos genitais. Significa que na criação divina, os cromossomos sexuais X e Y determinam o sexo masculino, macho, e o XX determinam o sexo feminino, fêmea, né? Então, do nosso ponto de vista, não há uma terceira opção, entrando em concordância, né, fé e ciência, nessa questão do XY e XX. Então, a gente precisa reafirmar, né, essa confissão de fé, que para alguns pode ser algo simples, mas não é, porque a partir do momento que nós sairmos desse princípio, nós vamos estar batendo em todos os fundamentos da fé cristã, principalmente a questão da criação. Aí é importante citar aqueles irmãos que muitas vezes têm aí uma visão mais liberal, que descartam muito o Antigo Testamento, se apegam ao Novo. Não descarte o Antigo Testamento. Toda a teologia da criação do mundo está ali. Gênesis, Êxodo, Levítico, Pentateuco, os livros históricos, né? Não somente a questão de Israel, mas tudo que está ali teve um propósito divino, né? E é importante a gente frisar essa questão. Deus criou macho e fêmea, Deus criou homem e mulher, isso é bíblico e está bem claro na nossa declaração de fé das Assembleias de Deus. O ponto 2, meus irmãos, vai falar sobre a constituição moral, né? Irmãos, fala de uma sociedade cada dia mais longe de Deus. Para nós que estamos aqui, né, dentro dessa chamada arca, né, estamos aqui, né, somos ministrados, abençoados. É tão fácil, muitas vezes muitas coisas é tão chover no molhado que parece meio que mecânico. Mas para o mundo aí fora, irmão Francisco, está tão difícil, porque a Bíblia diz, né, eu que tive encontro com Jesus com 18 anos, né, que o Deus desse século, se não me engano, é 1 Coríntios, vai tratar sobre isso, que o Deus cegou o entendimento dos homens. Irmãos, você não consegue, com argumentos, muitas vezes com argumentos humanos, convencer o homem que ele está enegrecido, deturpado na sua vida. Para ele aquilo é certo. É somente o Espírito Santo, irmão, que o Espírito desse mundo corrompeu, ou tampou o coração dos homens, irmãos. Então eles lutam, quem luta pelas heresias, luta por essas ideologias, luta como se fosse pelo último prato de comida, irmãos. E para ele aquilo é o mais certo que existe. Nós, a igreja de Cristo, somos os detentores da verdade. Mas somos, para a grande maioria da sociedade, nós somos réprobos, nós somos antiquados, quadrados, né? E, entre outros termos pejorativos que não vem aqui falar, irmãos, porque o nosso entendimento não é o entendimento deles, né? Quando falamos sobre moral e ética dentro do relacionamento, sobre sexualidade, né? E aí você vai dizer para mim, né? Irmãos, tem aqueles casos de homens que nasceram, ou mulheres que nasceram com um problema genético, né? Que não vou entrar no mérito da questão da hermafrodita, né? Não vou entrar no mérito da questão. É mulher que nasceu com resíduo de alguns traços de masculinidade, ou homens que puderam nascer com alguns traços de feminilidade. Não entrar no mérito da questão, porque são casos muito atípicos, que a ciência também pode ajudar a explicar também, né? Estou falando aqui de comportamento de pessoas que nasceram homem, se dizem mulher, né? Existe também por trás, não vou passar panos quentes aqui, irmãos,
querendo ou não, se o Espírito do Anticristo trabalha, existe muita coisa espiritual por trás disso aí. Muita coisa espiritual por trás disso aí. Não é só um comportamento simples. Tem muito espírito imundo também, né? Que hoje em dia já não se pode falar muito em questão desses espíritos, né? Dá processo também, né? Falar sobre a pombagira, né? Que é o espírito que opera na área da sexualidade de forma deturpada e pervertida. Irmãos, tem tanta coisa aí, irmão, que não quero entrar no meio da questão. Mas, irmãos, só o esclarecimento da palavra de Deus, a luz do Evangelho, para abrir o entendimento dos homens, irmãos. Claro que nós vamos defender com unha e dentes, né, as nossas famílias, nossas crianças, nossos filhos, e tentar passar para a sociedade, irmãos, isso que a gente vive, né, que é o padrão de Deus. É o padrão de Deus. Mas, irmãos, nós temos que entender, irmãos, que esse mundo jaz no maligno. É uma preparação para o governo do anticristo. Mas nem por isso nós ficaremos de braços cruzados. Nem por isso nós vamos aceitar, não, irmãos. Nós vamos lutar com as nossas armas, né, com ética, né, óbvio, né, com as armas, que Efésios diz que as nossas armas são espirituais e poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, que o sangue de Jesus veio cobrir nossas casas, irmãos, nossos familiares, nossas famílias, porque, irmãos, está tão próximo de nós essas coisas, irmão Francisco. Bom, Luiz, realmente é só o Espírito Santo para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E o Espírito Santo de Deus usa homens que têm princípio, homens convertidos, que não têm vergonha do Evangelho, porque Atos 1:8 diz que Jesus nos chamou para ser testemunhas. E a palavra testemunhas, do original grego mártir, quer dizer morre por ele, mas não se vende. Nós não podemos largar os nossos princípios de fé, né? Então, seguindo aqui, irmão Luiz, podemos falar sobre o ponto 3 aqui? A constituição da sexualidade. Ao criar o ser humano macho e fêmea, Deus também instituiu a sexualidade. Sempre fez parte da criação original de Deus, o homem unir-se sexualmente em uma só carne com sua mulher. Após o casamento, friso eu aqui. Abordar o tema, o Senhor Jesus associou a anatomia do sexo com o propósito divino da sexualidade e da reprodução. O relacionamento sexual, conforme idealizado pelo Criador, prevê uma satisfação completa entre o homem e a mulher, na busca da realização conjugal e na procriação da espécie. A união monogâmica, um homem com uma mulher, e heterossexual, configura o modelo bíblico da sexualidade, né? Então, no Antigo Testamento existiam situações de homens, né, que tinham mais de uma mulher, mas são situações da época. Em um dado momento que a gente entrar no contexto histórico-cultural, você vai ver que isso foi deixado de ser recomendado. Existem algumas situações dessa em algumas culturas do Oriente Médio, mas do ponto de vista bíblico não é do agrado de Deus, né? Outra coisa importante a gente frisar, que a questão sexual, ela é, do ponto de vista bíblico, pós-matrimonial. Hoje em dia existe uma deturpação na questão sexual, a questão da fornicação, que é o sexo antes do casamento. E vamos ser bem claros, como diz aqui o irmão Luiz, não vamos passar pano, né? Isso tem gerado um nível de divórcios absurdos, porque, sejamos sinceros, uma relação sexual não é algo ruim. Daí a pessoa começa a se envolver sexualmente com alguém, e daí muitas vezes acaba se esquecendo de observar a questão de caráter, questões de convivência. Daí quando vê, já está casado, já está juntado, né? E daí quando vê que não é tudo aquilo, já está envolvido sentimentalmente, e daí... E quando tem um filho? E daí gera divórcio, né? E é como se... Eu lembro aqui do Casados para Sempre, quando eu fiz aquele curso, que o professor da época abordou que um divórcio, né, é como você colar 2 páginas de papel e depois você tentar separar. Vai uma parte de um lado para o outro, uma parte de outro, nunca mais fica, né? Então nós temos que manter os nossos princípios para que nós possamos realmente ter
um padrão de família, um padrão de sexualidade correto, que não venha gerar transtornos, né? Desse modo, no plano divino, continuando a lição, o sexo, o gênero e a sexualidade não são meros estereótipos da construção social, mas estão biologicamente constituídos e intimamente relacionados. Aqui, irmão Luiz, eu vou colocar algo que eu tenho para mim, que pode existir dentro da pessoa uma predisposição, né, a sexualidade contrária do corpo, mas isso para mim é fruto da raiz do pecado. Sim. Não uma deturpação biológica ou a pessoa ter nascido com um corpo biologicamente masculino e se sentir mulher, né? Eu acredito que isso possa existir através da semente do pecado que deixou o ser humano em uma deformidade, né? Uma dificuldade. Questão de influência social, também falou aqui na lição que muitas vezes influências sociais negativas podem gerar distúrbios, né? A pessoa teve um pai que não foi um bom exemplo de pai, né? Uma moça, por exemplo, já vi casos desse tipo, não teve um exemplo de pai e cresceu querendo ser homem para ser um exemplo do que não teve, sabe? Coisas do tipo assim, conflitos familiares, né? Que muitas vezes geram transtornos e acabam impactando nessa questão da sexualidade, né? Irmãos, é triste, nós estamos caminhando para fechamento desse segundo bloco, né? Já vamos entrar no terceiro bloco, é a nossa conclusão também. Irmãos, mas a questão, não ia entrar no último bloco, a questão falei nas lições passadas, né? Sobre a discussão da masculinidade, a desconstrução da feminilidade. Nós adentramos agora na questão envolve, querendo, a homossexualidade, né? Triste, irmãos, que muitos desses casos vêm como resultado de uma má formação familiar, né? É uma consequência, né? Nós estamos vivendo dias difíceis, dias que o anticristo está sendo preparado para governar o mundo, mas dias também que nós seremos arrebatados com o Senhor antes que tudo isso aconteça. Porém, nós estamos, irmãos, enquanto nós estivermos aqui, nós temos que lutar, né? Que passar a visão, o desejo de Deus para esse mundo, que nós vivamos segundo os seus propósitos, porque Ele disse que se nós observarmos o seu mandamento, nós viveremos bem, porque o mandamento é bom, justo e é fiel. Tá? E viver longe das Escrituras Sagradas, para qualquer cultura, irmão, é desastroso. Né? E aqui nós caminhamos para uma anarquia, né? Uma anarquia. Né? E aí o anticristo vai fatiando as linhas de operações para poder destruir aos poucos e tirar a família, que é a célula maior da sociedade, para que o cenário esteja pronto. Meus irmãos, eu preciso chamar o nosso próximo intervalo e já estamos de volta com a sua EBD em Dia. Meus irmãos, já estamos de volta com a sua EBD em Dia para o nosso terceiro bloco, nosso terceiro ponto e a nossa conclusão, que vai falar sobre os efeitos, irmãos, da ideologia de gênero. Aqui, irmãos, Francisco, o senhor pode abordar, por favor? Meu amigo, irmão Luiz, vamos entrar nessa questão aqui. Dentro dessa situação aqui dos efeitos da ideologia de transgênero, existe a depreciação da heterossexualidade, né? Parece que querem transformar o normal em errado, a questão da atração pelo sexo oposto, né? Vimos que o modelo de sexualidade nas escrituras é heterossexual. No entanto, ativistas atuam na desconstrução da orientação sexual bíblica. Em 1991, o termo heteronormatividade passou a ser utilizado em depreciação da prática heterossexual. É uma proposta de doutrinação para apresentar a crítica de que o reconhecimento da distinção biológica entre homem e mulher como dado óbvio do desenvolvimento humano e da realidade, ou seja, heteronormatividade, é um sistema opressor e normatizador em que se obriga as pessoas a se relacionar apenas entre homem e mulher. Nesse tópico aqui, nós vemos a inversão de valores, né?
porque não há existência de uma sociedade sem a heterossexualidade, né? A formação da vida vem da relação de um homem com uma mulher. Então, através disso, a intenção é inverter os valores, é gerar a destruição da sociedade. Daí aborda-se muitas vezes a questão sentimental, né? Ah, mas os orfanatos estão cheios de casais que abandonaram filhos e a responsabilidade do ser humano, mas um erro não justifica o outro, né? Então, o que nós pregamos é o relacionamento heterossexual. Um homem responsável, que ama a sua esposa, que cuida, né, que respeita, uma esposa que ama o marido, que constitui a sua família, tem os seus filhos, procura ensinar dentro dos padrões bíblicos. Se todos seguirem esse padrão, nós temos certeza que a sociedade, seguindo esse padrão bíblico divino, certamente será uma sociedade abençoada. Então, nós temos que combater essa depreciação aí da heterossexualidade. Meus irmãos, o fato é que muitos países que tentaram abordar isso nas escolas estão arrependidos até o tutano, irmãos. Estão revendo e já abandonaram essas cartilhas devido a tamanha destruição na constituição psicológica das suas crianças. Mas o que no Brasil tá, né, quiseram enfiar de goela abaixo nas escolas e tal, irmãos, mas mesmo que retire isso de pauta, né, meio logo, acredito, né, com uma linguagem neutra que não está sendo tirada de pauta, a destruição está aí, irmão Francisco. As meninas e meninos que adentraram por esse caminho, aprenderam essas práticas, mas só a misericórdia de Deus, irmão, só a misericórdia de Deus. Né, é terrível. A lição mesmo fala de médicos americanos, se não me engano, pediatras, né, e alguns pediatras do mundo inteiro, fazendo várias notas de repúdio, associações se juntando para condenar esse tipo de pensamento, irmão, esse tipo de influência. E a ONU, irmão, que se tornou um braço do marxismo, né, não fala nada, não faz nada, só quando é para incentivar esse tipo de prática, compactua com esses erros. Às vezes não só compactuando, mas incentivando. Irmãos, que o sangue de Jesus cubra nossas escolas, nossas crianças, nossas vidas, nossos lares. Que só Jesus na causa, meus irmãos. Não é fácil, né? Nós falamos, né? É óbvio que, como o irmão Francisco falou, existem problemas com algumas famílias. Nem todas as famílias são perfeitas. Mas o projeto de Deus não era esse. O projeto de Deus é perfeito, bom e agradável. Então, que tivesse pai, mãe e filhos, irmãos. Numa estrutura coesa, sólida e baseada na palavra de Deus. E não tem como dar errado com essa receita aqui, irmãos. Mas o que vamos fazer? Vamos jogar as pessoas, vamos condenar as pessoas e simplesmente jogá-las no inferno? Nós não temos esse poder, nem devemos ter esse sentimento. Mas com amor nós devemos pregar o Evangelho, estender a mão para as pessoas, irmãos. Porque é fato, irmãos, está cada dia mais complicado. Mas a igreja, enquanto não for arrebatada, ela deve continuar lutando, irmãos, em Deus, para essas boas práticas, pelos princípios da palavra de Deus, irmãos. Só Jesus na causa, irmão Francisco. Meu amigo, irmão Luiz, a grande realidade que quando entro nesse tipo de assunto aqui, a minha preocupação maior é que nós possamos instruir as nossas famílias, os nossos filhos, os pais a saber lidar com essas situações hoje em dia. Porque você está exposto a matérias de televisões, de canais de televisão tendenciosos, ativistas, muitas vezes, todos os dias. O pai chega ao final da tarde, chega em casa, vai assistir o jornal tal, a matéria tal. Infelizmente, alguns vão assistir a novela tal, e isso está posto como uma normalidade, né? E daí muitas vezes só vem na igreja numa quinta, num domingo, então muitas horas exposto a conteúdos antibíblicos e poucas horas
na presença de Deus, né? Então a gente precisa cada dia mais se aproximar de Deus, da sua palavra, de seus mandamentos. O ponto 2 aqui, construção de narrativas, eu só vou ler o primeiro ponto aqui. Militantes trans alegam que a subjetividade de alguém se sentir homem ou mulher deve sobrepor aos aspectos biológicos. Essa é uma realidade dos militantes, dos ativistas, né, do dia de hoje, mas quando você vai a fundo em estudos científicos, né, em estudos aí psicológicos, você vê que essa questão de transgênero ela está afetando muito a sociedade. Hoje, já nos Estados Unidos, existem clínicas usando aquilo que eles chamam de bloqueadores de puberdade, para a criança já não se desenvolver mais, para que posteriormente ela possa fazer uma cirurgia de inversão sexual. Existe questão de tomar hormônios para meninas que se sentem meninos poder ter essa transformação, né, corpórea. E dentro dessa questão de transgêneros, ninguém fala. Todo mundo quer tratar como normal, mas estava vendo algumas matérias, 41% de jovens e adolescentes que têm essa dificuldade com questão de transgênero já tentaram suicídio. Muitas pessoas fizeram cirurgias e depois se arrependeram. Demorou 20, 30 anos, foi conseguir ter uma normalidade na sua vida familiar, depois aos 40 anos, quando o corpo se recuperou, conseguiu casar. Então tem muitas situações que eu estava vendo algumas matérias acerca dessa situação, que os militantes varrem para baixo do tapete e tratam como algo normal, né? Você vê recentemente aí a questão ali dos Estados Unidos de uma competição de natação, onde um homem que se sentia mulher pôde participar. Em uma final de semana, ele bateu todos os recordes de natação das mulheres que realmente tem, por causa da diferença, mesmo que ele se sinta, né, mulher, a diferença corpórea é absurda. Então, nessas horas, até mesmo os esportistas que muitas vezes não se interessam pela religiosidade, pela igreja, pelos padrões, acabam realmente percebendo que nós estamos corretos. Este ano de 2023, né, vi uma matéria que na Holanda a pessoa que foi eleita Miss Universo é trans. Quantas mulheres bonitas têm o seu sonho, né, muitas vezes de moda, de coisas de carreira, e não tem a oportunidade, né? Eu vi esse caso, e o cara, vou chamar de cara, né? Que é um homem, né? Travestido. Sim. É bem mais feio do que as meninas que estavam lá. As meninas lá eram muito bonitas, né? É claro que é uma lacração, irmão. Vocês estão vendo como é que funcionam as coisas, irmãos? Coisa terrível. Realmente, então, irmão Luiz, a situação não está fácil, mas nós, como cristãos, seguimos batendo na tecla da palavra de Deus como nossa regra de fé, e de que os princípios de Deus, neste caso aqui, irmãos, eles andam até junto com a ciência. Então você veja que, como diz o irmão Luiz, é chover no molhado, né? A gente realmente percebe que algo está errado e estão escolhendo o erro, e haverá um custo muito caro. Mas nós, cristãos, vamos seguir nos nossos princípios, não temos nada contra ninguém, cada um faz as suas escolhas, mas nós queremos ter a nossa liberdade de fazer a nossa escolha segundo o padrão bíblico e poder pregar. Quem sabe alguém dê ouvido, como já muito tem acontecido, e volte atrás nessas decisões. Seria isso, meu Luiz? Ponto 3, linguagem neutra? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, o Senhor pode caminhar para a finalização, né? A linguagem neutra, eu não vou entrar nem na questão, né? Que é uma aberração. Eu vou chamar de aberração, de uma incoerência monumental, né, com o português,
Não, sabe, não vou dizer aqui um termo pejorativo, né? Porque tudo que a gente fala, a gente tem que ser responsável por ele, mas pelo amor de Deus, se bem que alguns estados, a maioria dos estados já proibiram a linguagem neutra, né? Entre outras coisas, que o sangue de Jesus cubra nossas famílias, né? O português já é tão difícil assim, normal, né, irmão? Pra gente aprender, uma das línguas mais difíceis do mundo, ainda eles querem complicar mais ainda. Por favor, irmão Francisco, o senhor tem a sua palavra final, sua conclusão? Irmão Luiz, nós queremos que todos sejam abençoados, não é todos, que todos sejam abençoados com as lições da nossa Escola Bíblica Dominical, e vamos ler aqui a conclusão, para que Deus abençoe cada classe, cada escola dominical de cada igreja, que Deus abençoe cada professor aonde chegar este vídeo aqui, que a intenção nossa é ajudar você a desenvolver o conteúdo da lição, né? Conclusão. O sexo, o gênero e a sexualidade fazem parte da constituição anatômica e fisiológica divinamente instituída. Nas Escrituras existem apenas duas possibilidades de gênero e anatomia sexual humana, ou seja, o masculino, macho, e o feminino, fêmea. Gênesis 1:27. Ao término da criação, viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Ele não errou ao criar a sexualidade heterossexual para a humanidade. Portanto, ninguém nasce predeterminado a identificar-se como transgênero. Muda-se a cultura, mas a palavra de Deus permanece imutável. Mateus 24:35. Então, meus irmãos, independente das aberrações que possam surgir nos dias atuais, nós permanecemos fiéis à palavra de Deus. Deus criou macho e fêmea, homem e mulher. A vontade de Deus é que homem e mulher contraem um matrimônio, tenham filhos, se respeitem, se amem, que a família tradicional não é perfeita, mas ela é o projeto de Deus, e através da sua presença Ele aperfeiçoa cada família, e é assim que nós cremos e seguimos crendo até a volta de Jesus. Amém, irmão Luiz? Que Deus abençoe todos os irmãos envolvidos aí na Escola Bíblica Dominical, que nós possamos continuar em frente nesta grande obra de apologia, de defesa da fé cristã, dos nossos valores, em nome de Jesus. Pode orar, irmão Francisco, então? Oramos a Deus. Senhor, te agradecemos pela oportunidade de estar aqui nesta tarde, que o Senhor possa, de uma forma especial e grandiosa, iluminar, direcionar cada professor a expor o conteúdo com conhecimento de causa e principalmente conhecimento da Tua Palavra, para que a Tua Palavra possa ficar firmada no coração de cada pai, de cada mãe, de cada jovem, de cada adolescente, e nós não venhamos, Pai querido e santo, perder esta batalha, Senhor, para o mundo, para o espírito do anticristo. Que o Senhor abençoe cada professor, cada escola dominical, cada pastor, cada dirigente, e que nós possamos continuar crescendo avante, Senhor, dentro dos Teus princípios. É assim que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, não esqueça de se inscrever no nosso canal, dar um joinha, curtir, né? Compartilhar também. Que seja bênção para mais alguém, né? Que Deus te abençoe. Essa foi mais um IBD em Dia e até a próxima.